Flamengo avança na negociação de venda do Matheus Gonçalves para o Red Bull Bragantino. E também nós temos, galera, a volta, possivelmente, nosso querido Michel. O Michael pode estar vindo para o Flamengo. O Al Hilal decidiu que vai liberar o jogador, vai facilitar uma saída dele do time da Arábia Saudita e ele pode vir para o Flamengo. E também nós temos uma informação que foi confirmada por Flazoeiro. Fala comigo, Rubro Negro, tô trazendo aqui pra vocês as últimas informações do Flamengo aqui no seu canal de notícias do Flamengo. Já vai começando o vídeo deixando o seu like, se inscrevendo no canal e também acionando o sino de notificação para dar aquela moral pro canal. E agora, sem mais delongas, vamos começar aqui com um textinho que o nosso querido Zico, ele fez. Ele se posicionou, né, a respeito do seu assalto que ele acabou sofrendo em Paris. Um furto, na verdade, é porque ele foi furtado, não foi assaltado. Assalto é quando tem alguma ação mais violenta, né? O Zico foi furtado. Ele se pronunciou no seu Instagram tranquilizando os fãs. Ele postou no seu Instagram o seguinte: aos amigos, fãs e admiradores. Como amplamente noticiado pela imprensa, tive um infortúnio ontem, dia 25 de julho, no início da minha jornada como embaixador do time Brasil. Quero tranquilizar todos, ressaltando que eu e Sandra, a esposa dele, estamos bem e que, apesar da perda material, o mais importante é sempre a nossa saúde e vida. Estamos nos recuperando do choque, contando com o apoio das autoridades e do COI, e na expectativa para que consigamos resgatar nossos bens pessoais. Hoje estaremos na abertura dos Jogos Olímpicos, sempre prestigiando nosso país e torcendo para que nossos atletas façam uma grande Olimpíada. Agradeço todas as mensagens de apoio e solidariedade. Um beijo e um abraço especial à minha família e fãs. Zico. Aqui acabou a nota. E é como eu havia dito no vídeo, né? Felizmente, infelizmente, na verdade, ele foi furtado, mas felizmente não houve nada. Não foi um assalto violento, ele não apanhou, não apontaram a arma pra ele, não atiraram nele, no pior dos casos, né? Foi um furto, ele perdeu a bolsa e, na verdade, nem deu conta, sabe? Foi um furto, ele foi distraído e um outro capanga pegou a mala. Estavam o dinheiro, as joias, estava o Rolex dele também. Ele perdeu mais ou menos 3 milhões de reais, 500 mil euros aí, 500 mil dólares em pertences pessoais. Tinha diamante, tinha dinheiro, tinha Rolex, tinha 4 mil, 2 mil dólares, 2 mil euros. Então ele perdeu apenas dinheiro. Felizmente não houve nada à sua integridade física, né? O Zico está bem, graças a Deus. E agora, falando sobre o Matheus Gonçalves, é uma notícia trazida pelo Flazoeiro, que diz o seguinte, cara: a negociação por Matheus Gonçalves está cada vez avançando mais. 36 milhões de reais, mais ou menos um pouco mais de 6 milhões de euros pelo Matheus Gonçalves por 70% dos seus direitos. Na verdade, o Red Bull tá pedindo 70, o Flamengo aceita pagar 50, ainda vão chegar aí num mediador comum, né? Mas mais ou menos isso. 36 milhões de reais, 6 milhões de euros por 50% ou 70%. O Red Bull quer 70% do Matheus Gonçalves por 36 milhões de reais. O Flamengo aceita dar apenas 50%. Ainda estão nesse impasse aí. Se fosse Flamengo, eu tentava sugar o máximo possível o Bragantino, porque o Bragantino fez um jogo duríssimo para vender o Léo Ortiz. Então agora que eles querem o Matheus Gonçalves, nada mais justo que o Flamengo arrancar o couro do Bragantino nessa negociação aí, já que eles estão afim do Matheus Gonçalves. Eles aproveitaram ao máximo o Flamengo quando o Mengão queria o Léo Ortiz, então que o Flamengo faça o mesmo com o Red Bull Bragantino. E agora, mudando de assunto e falando aí, galera, do Michael, é o seguinte, uma matéria do UOL, eles noticiaram primeiro, né, que diz o seguinte: o Al Hilal avisou nos bastidores que está disposto a facilitar uma eventual transferência de Michael, mas somente depois da Supertaça Saudita, que acontece do dia 13 de agosto, contra o Al Ahly, o time que o Flamengo venceu no Mundial de Clubes. Quem lembra, o Flamengo perdeu para o Al Hilal, encarou o Al Ahly, ganhou e ficou em terceiro lugar. O Real Madrid ficou em primeiro, ganhou do Al Hilal, que havia batido o Flamengo no começo, e o Flamengo ficou em terceiro, já que ganhou do Al Ahly. Então, Real Madrid, Al Hilal, que perdeu para o Real Madrid na final, e daí o Flamengo ficou em terceiro no Mundial de Clubes, quando foi campeão da Libertadores, né? O começo de 23
que o Flamengo ficou em terceiro Mundial de Clubes. Foi esse time que o Mengão havia vencido, o Al-Ahly do Egito. O técnico português Jorge Jesus também já deu aval para a saída do Michel avançar. A ideia de Jorge Jesus é usar então a vaga de estrangeiro do ex-atacante do Mengão, do Michel, que vai ficar vaga, para escrever o Neymar, que está recuperando de lesão e tem um retorno previsto aos gramados para os primeiros dias de setembro. Então o Neymar está se recuperando, está voltando e o Al Hilal pretende se livrar do Michael para abrir vaga para o Neymar. Alvo recente do Cruzeiro, com quem chegou a ter um princípio de acordo verbal, Michael tem até o dia 2 de setembro para fechar com o clube brasileiro. Essa é a data do fechamento da janela de transferência no Brasil. Então tem até 2 de setembro para fechar o negócio aí com algum clube, seja o Flamengo ou seja qualquer outro clube. Semanas atrás, a diretoria do clube de Riad, se referindo ao Al Hilal, vai lembrar, avaliou o Michael mais ou menos 8 milhões de euros, 49 milhões de reais na atual cotação. E o Michael tem contrato com o Al Hilal até o meio do ano que vem, até junho de 2025. Aos 28 anos, Michael defende o Al Hilal desde 2021, quando foi vendido pelo Mengão ao clube saudita. Desde então, ele tem 108 jogos oficiais e anotou 22 gols e 22 assistências. Então, esses aí são os números de Michael pelo Al Hilal em 3 anos aí de time. Eu vou falar uma coisa, não entendo por que o Flamengo poderia talvez trazer o Michael. A posição de ponta esquerda não é uma posição que o Flamengo precisa de jogador. A ponta direita é muito mais suscetível a jogador. Precisa de reforço muito mais urgentemente do que a esquerda. A ponta direita, onde só temos o Luiz Araújo como ponta de ofício, né? O Gerson mais meio campista jogando ali, porque o Tite decidiu colocar ele, já que o De La Cruz chegou e roubou a posição de meio campo do Gerson. Daí o Gerson foi para a ponta direita. Mas ponta esquerda não é uma posição que o Flamengo precisa de reforço. Tem o Everton Cebolinha e tem o Bruno Henrique. São 2 jogadores de extrema qualidade. A ponta direita precisa muito mais. Talvez a volância precise muito mais. A lateral direita com certeza precisa muito mais. Não vejo nesse momento o Flamengo precisando de um reforço na ponta esquerda. A menos que traga o Michael para jogar na direita. Que pode acontecer. Mas na ponta esquerda está muito bem servida. Não necessita de reforço. Nós temos muitas outras posições mais carentes e necessitando de reforço do que a ponta esquerda, que é por onde o Michael atua. Não faz sentido trazer o Misha nesse momento, a menos, é claro, que faça, como eu já disse, jogar ele na ponta direita. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Essas são as últimas informações do Flamengo. Relembrando, deixe seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!